Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma reflexão aqui de sociologia sobre o tema que é o tema que eu sempre falo para os alunos, um dos conceitos principais do entendimento do que é estudar o ser humano em grupo, né, em sociedade, que é o conceito de cultura. E existe um vídeo aqui no canal falando sobre cultura na visão antropológica. E aí uma partezinha da matéria do primeiro ano fala sobre cultura, essa divisão entre cultura erudita e cultura popular. Erudita vem no sentido de erudição, como se fosse não, o significado é esse, é algo de um conhecimento considerado mais importante, e o popular vem da ideia do que é elaborado, do que é construído, do que é produzido pelo povo. Essa divisão de cultura erudita e cultura popular, ela se altera conforme as sociedades se alteram. Ela se altera o que é tido como erudito e o que é tido como popular. Porém, contudo, todavia, essa construção só existe em função da divisão da sociedade em classes. E ela também reproduz uma ideia, uma concepção que fica muito entranhada nas pessoas de que erudito é melhor do que popular. Então ela também traz uma ideia e uma prática de discriminação, tá? Quando a gente tem essa divisão de cultura, porque na verdade cultura é tudo que é construído e que é produzido e que é elaborado pelo homem, né? E que ele vive em sociedade através dessa construção de símbolos e significados. Quando a gente classifica isso como erudito e popular, colocando esse olhar de mais importante para o que é considerado erudito e menos importante, ou com um olhar negativo para o que é popular, a gente, como sociedade, reproduz um processo de discriminação e reproduz exclusões, né? Então, dependendo do momento histórico, o que hoje talvez seja... E aí é interessante a gente filosofar aqui numa coisa interessante, uma questão importante de observar. Lembra que eu sempre falo do contexto histórico? Ele tem que estar sempre aqui na nossa mente quando a gente vai tentar compreender o funcionamento de uma sociedade, tá? Então, em vários momentos históricos, o que hoje talvez não seja considerado popular no sentido negativo que esse termo traz nessa construção de divisão da sociedade, fosse em outro momento, em outra época histórica, considerado erudito. Então isso se altera, tá? É semelhante a algo que eu falo sobre moda. A moda, como tudo em sociedade, se transforma. Então, em muitos momentos, o que hoje é tido como interessante, bacana, inclusivo, em momentos anteriores era considerado como algo não tão apreciado pelo conjunto, entende? Então, a construção do que é belo, do que não é belo, do que é interessante, do que não é interessante, olha a palavra que eu usei, a construção, ela se altera conforme a sociedade vai se modificando. Então, quando a gente pega a moda da década de 80 do século passado, muitas pessoas fazem brincadeiras como se aquilo fosse muito estranho, mas naquele momento não era estranho. Esse estranhamento ocorre quando você tem essa passagem do tempo e toda a modificação que essa passagem do tempo traz. Então, quando a gente tem modificações, e elas ocorrem o tempo inteiro, a gente tem também modificações estéticas, né? E isso serve para tudo que, na verdade, foram construções nossas humanas. Também serve para a natureza. Mas quando e olha que interessante observar isso, quando é algo do âmbito da natureza, não existe muita resistência no sentido de classificar como bom ou ruim. É da natureza, faz parte do mundo, faz parte, né? Quem tem suas crenças vai dizer que é alguma questão de divindade, enfim. Mas quando é algo da construção nossa, humana, no sentido cultural,
né, da questão, a gente tende a olhar sempre e criticar. E aí eu vou voltando, e é interessante observar isso porque são vários temas interligados. Eu vou voltar para aquela questão que eu já falei aqui num vídeo sobre a crítica, como a gente é uma sociedade muito pautada em cima da crítica, mas não é a crítica no sentido de transformar, é a crítica pela crítica. É a crítica no sentido de eu não sei o que eu falo, mas eu vou fazer aqui alguma crítica, que aí eu estou inserida. Também é uma sociedade de pouca escuta, né? Muita fala, todo mundo quer falar, todo mundo quer falar. As produções de discursos, elas estão muito pautadas na ideia do raciocínio da crítica pela crítica, né? Mas eu comecei a falar sobre essa questão da sociedade da crítica, do discurso da crítica, e deixei um fio solto lá atrás. Quero lembrar aqui o que foi que eu estava falando. Estava falando da moda, estava falando da... Ah, sim. E aí, como a gente é uma sociedade muito da crítica, todas as transformações culturais, quando a gente como sociedade olha para trás, acaba fazendo sempre uma distinção, e aí é natural fazer uma distinção, faz parte da vida, mas sempre dando uma ênfase no sentido de o que passou em termos estéticos, tô falando na parte estética da moda, é sempre criticado. Então, na verdade, o que falta é um olhar um pouco mais ampliado no sentido de contexto de época e no sentido de, como que eu posso dizer, liberar as épocas para elas serem como elas foram, né? A comparação, ela sempre acaba gerando comentários de crítica pela crítica, tá? Vou voltar aqui, só para voltar ao tema inicial. Cultura erudita e cultura popular. A definição é: a cultura erudita está ligada à ideia da Europa, né? Está ligada à ideia, à construção de que tudo que vem de lá tem um significado mais importante, um símbolo mais importante, porque traz conhecimento. E o popular está ligado à construção do dia a dia, da composição das pessoas, do senso comum. E aí, dentro dessa ideia de divisão de classes, é tido como algo menos importante. Ou nem menos importante, mas menos nobre, no sentido de nobre como sendo algo positivo, tá? E aí, o que é interessante a gente observar aqui, as sociedades e os momentos históricos têm essa divisão com este objetivo de colocar numa escala hierárquica de mais importante e menos importante. Mas o que é mais interessante da gente observar sociologicamente é que cultura é cultura. E aí não deveria ter essa definição de erudito e popular. Cultura é cultura. E como tal, é extremamente importante. Por quê? Porque reflete o ser humano e a sua necessidade de se relacionar e tudo que está inserido nesse processo. Os símbolos, as crenças, os mitos, tudo isso são construções importantíssimas dentro do nosso simbólico que nos reflete como seres que necessitam dos outros para viver em grupo, para viver se ressignificando e construindo sua própria identidade como indivíduo e como sociedade, tá bom? Então foi uma pequena reflexão aqui, coloquei vários temas, mas para a gente pensar sobre essas construções que ocorrem na sociedade e que acabam colocando, como que eu posso dizer, acabam classificando, tá? Questões que na verdade são únicas, mas essa classificação tem como objetivo excluir ou incluir grupos, tá bom? Então, por agora é só isso. Até o próximo vídeo.